Olá, seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada do Nas Trilhas de Luzia, o podcast que conecta meio ambiente, história e sociedade. Eu sou Adolfo Rodrigues e ao longo dessa caminhada percorremos juntos as trilhas do Parque Estadual do Sumidouro, explorando as suas paisagens, suas memórias e seus mistérios. Hoje, a trilha nos leva a um terreno sensível, onde natureza, tradição e aventura se cruzam. Nós vamos falar sobre a escalada esportiva, sobre o turismo de aventura e sobre os conflitos que emergem quando um território protegido se encontra com os modos de vida de quem habita nele. Quais que são os limites entre conservar e pertencer? E quando é que o esporte vira uma nova forma de relação com o lugar? Este podcast é parte do programa de mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Conta com a orientação do professor Pedro Luiz Teixeira de Camargo. O nosso propósito é simples, mas urgente. É despertar em você o desejo de conhecer, cuidar e se envolver com as nossas unidades de conservação. Então, prepare seus sentidos. Vamos subir montanhas, ouvir vozes e revistar caminhos onde o meio ambiente e a sociedade ainda buscam equilíbrio. Fique com a gente e siga nessa trilha de descobertas. Imagine um território moldado pelo tempo. Um lugar onde a rocha conta histórias, onde a mata guarda memórias e onde cada trilha conduz a conflitos, afetos e descobertas. Desde a sua criação, em 1980, o Parque Estadual do Sumidouro foi pensado como um espaço de proteção e de conhecimento. Mas por quase 3 décadas, o que se viu foi um silêncio institucional. Poucas ações do governo e quase nenhum avanço concreto para sua efetivação. A ideia da conservação parecia distante da prática, e ainda mais distante da realidade vivida por quem sempre habitou e pisou neste chão. Por aqui, a vida seguia o seu curso. Pequenas fazendas, gado pastando nos campos abertos, o fubá sendo produzido no velho moinho da fazenda Samambaia, os doces de pequi, goiaba e as quitandas enfeitando as mesas, as mãos calejadas moldando o sustento com o que a terra oferecia. Era um modo de vida simples, mas profundamente enraizado. Mas também era necessário proteger e preservar este território tão único, pois com o crescimento urbano avançando no vetor norte da capital mineira e a pressão da mineração, a região do Sumidouro iria ficar guardada apenas na memória. Então veio a delimitação do parque, e com ele também veio os conflitos. Pois como conciliar o que já existia com o que se pretendia preservar? De um lado, decretos e restrições. Do outro, histórias de pertencimento, modos de viver herdados por gerações. As comunidades locais passaram a se ver de fora de um território que sempre chamaram de lar. E o que era visto como patrimônio natural, com sítios arqueológicos, cavernas, biodiversidade, trilhas e histórias a serem preservados, era também memória, fé e sustento para muitos. É hora de mergulhar fundo nas raízes desse conflito e nas vozes de quem vive ao redor e por dentro do parque. O Sumidouro passou anos sem estrutura adequada, e a única parte que era cuidada era o atrativo da Gruta da Lapinha. Só a partir de 2007, com a delimitação definitiva e a sua implantação, que as desapropriações começaram e com ela também vieram os conflitos. Famílias que por gerações cultivavam a terra, colhiam frutos do cerrado, faziam farinha e criavam gado, de repente se viram afastadas das suas raízes. Atividades como a coleta do pequi, a pesca na lagoa e o uso tradicional deste território foram restringidas.
E isso acabou com uma relação histórica com a paisagem. Mas, e quando a conservação parece vir de fora, sem escuta e sem diálogo, o que resta então é resistência e muitas vezes a distância. O plano de manejo até propôs iniciativas para reconectar o parque com a comunidade, como aproveitar e coletar os frutos nativos dentro do parque, reativar o moinho da fazenda Samambaia e produzir um fubá artesanal e até mesmo criar uma cachaça com o nome de Sumidouro. O documento cita que é importante oferecer oficinas, capacitar os moradores como guias de turismo e fomentar a economia local. Mas muitas dessas ações ficaram apenas no papel, e o que era para integrar acabou afastando ainda mais. Esses conflitos não se limitam apenas aos moradores das comunidades do entorno. O sumidouro é território compartilhado, é um espaço vivo, habitado por múltiplos atores, por múltiplas vozes e olhares. Ali, onde a paisagem impõe silêncio, onde a pedra guarda história e o vento sopra como se contasse segredos antigos, a quem enxergue mais que beleza, vê um santuário para o corpo em movimento. Para os escaladores, aquele paredão não é obstáculo, mas é um convite. A rocha para eles é página em branco, onde se desenham trajetos verticais, trilhas que não se percorrem com os pés no chão, mas com as mãos firmes e o olhar atento. É neste mesmo cenário que surge o desafio. Como fazer coexistir o sagrado da natureza, o direito à memória e o impulso da aventura? O Parque Estadual do Sumidouro é mais do que um cenário, é um desafio, é conexão, é resistência. Considerado o berço da escalada esportiva mineira, tendo suas vias abertas e conquistadas em décadas passadas, durante muito tempo a escalada foi proibida ali. Mas o espírito de quem se aventura pelas vias verticais nunca abandonou este território. Ao contrário, cresceu, se organizou e dialogou. O Instituto Estadual de Floresta e representantes da comunidade escaladora, como a Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais e a Confederação Brasileira, se reuniram, enfrentaram desafios e construíram uma política de uso que respeita tanto a natureza quanto o desejo humano de alcançar o cume. Deste modo, o Parque do Sumidouro foi a primeira unidade de conservação de Minas Gerais a regulamentar oficialmente a escalada em rocha. Por meio da Portaria 138 do Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais, em 3 de agosto de 2011. Uma conquista que, por trás das cordas e mosquetões, carrega uma longa história de luta. Para entender melhor essa relação entre esporte, paisagem e pertencimento, convidamos alguém que carrega o sumidouro nas mãos e no coração. Elon Brasil, escalador profissional, instrutor, empreendedor e morador da região. É com ele que vamos subir por essa via que conecta o corpo à rocha e o humano ao território. O Parque Estadual do Sumidouro, né, faz parte aí a questão da escalada, né, faz parte do acervo histórico, né, da prática esportiva da escalada em Minas Gerais, né? É um dos primeiros locais onde se iniciou a abertura de via e a prática esportiva da atividade, né? Praticamente foi o berço, né, da escalada esportiva em nossa região. Então é um lugar de grande importância, né? Muitas vias históricas, né? Foi também alvo de documentário, né, sobre as escaladas na região. Então é de suma importância, né, as vias, né, e as áreas de escalada no Parque Estadual do Sumidouro. Mais do que conquistar paredes de rocha, esse movimento vertical tem ajudado a construir pontes entre conservação ambiental, turismo responsável e desenvolvimento local. E nesse processo, há mãos que trabalham firme, como a Federação Mineira de Escalada e a Associação Cultural e Esportiva do Karst de Minas Gerais. Atuando diretamente na região do parque, essas entidades são peças-chave no diálogo entre comunidade, praticantes e gestão ambiental.
não apenas fomentam a escalada como prática segura e consciente, mas também elas contribuem com ações educativas, com a organização de eventos, com a sinalização das vias e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável da região. Esse envolvimento mostra que preservar vai muito além de proteger a natureza. É sobre fortalecer redes, é valorizar o território e respeitar as múltiplas formas de viver e de se relacionar com ele. As associações, né, e federação, eles contribuem ajudando na regulação, né, da atividade junto aos órgãos, né, IEF, e no caso aqui da concessão, né, a Urbanis, e de certa forma também nas propriedades particulares do entorno onde acontece a atividade escalada, contribuem ajudando na regulação, né, e na aplicação do nosso código de ética. A nossa região é uma das mais frequentadas, né, por escaladores do Brasil inteiro, é uma das regiões mais conhecidas, né, a quantidade de vias que nós temos aqui, é difícil você replicar o contexto que nós temos aqui em outra região. Então, nós recebemos um grande grupo, né, de um volume muito grande de escaladores de outros estados, até de outros países, né, que fomentam os negócios locais, né, as hospedagens, também contribuem na questão do comércio local, né, os supermercados, padarias, né, a questão do artesanato também, é um público que consome muito esse tipo de atividade, né? É um público muito voltado para essa questão do turismo de base comunitária. Então, a comunidade escaladora gera um fluxo muito grande, né? Tanto que, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que dentro vamos dizer assim, dos grupos turísticos na região, aqui na região de Lapinha, Fidalgo, é uma parte do turismo que tem o maior número de taxa de frequência e permanência, né? Porque geralmente vêm de outros estados, né, e ficam aí em torno de 2, 3 ou 4 dias aqui na região, né, escalando e consumindo o que tem aqui, o que oferece, né, o que a região oferece, né? Desde 2021, a Rota das Grutas Peter Lund, formada pelo Parque Estadual do Sumidouro e pelos monumentos naturais da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e do Monumento Peter Lund Gruta do Maquiné, em Cotisburgo, entrou em um novo capítulo da sua história. Essa importante rota do patrimônio natural e cultural mineiro foi concedida à iniciativa privada pelo Estado. O consórcio Gestão Parques Urbanes venceu o edital e assumiu o compromisso de investir cerca de 12 milhões em infraestrutura, melhorias nos acessos, reforma dos espaços, podendo assim explorar os serviços turísticos, de hospedagem e de alimentação dessas unidades de conservação. Mas nem toda transformação vem sem ruídos. Embora a gestão ambiental e o controle das unidades de conservação permaneçam sob a responsabilidade do Estado, a entrada da concessionária intensificou conflitos já enraizados no território. A convivência entre gestores, comunidades locais e escaladores que há décadas ocupam, cuidam e se conectam com este território nem sempre é tranquila. Expectativas distintas, prioridades desencontradas e uma pergunta que ecoa pelas trilhas: quem realmente está sendo ouvido neste processo de mudança? Essa tensão revela algo mais profundo. Conservar não é só preservar a paisagem, é cuidar das relações, é respeitar os saberes locais e garantir que o desenvolvimento caminhe lado a lado com a escuta e com o pertencimento. E é sobre isso que vamos ouvir agora na fala do Elon. Bom, essa relação hoje é uma relação complexa, né? Realmente existe aí um conflito de interesse, né? Que a prática esportiva da escalada, né? Ela é amparada pela Lei Pelé, e a concessão hoje, né? A parte turística,
ela é amparada pelas normas ABNT. E é complicado, né? Hoje, né, tem uma portaria do IEF que ela absorveu, né, o nosso código de ética, né? E essa própria portaria, vamos dizer assim, ela assume, né, a Lei Pelé como o que vai regular a escalada esportiva, mas por parte da concessionária ainda é bastante complicado, né, essa questão aí. Não há respeito também na utilização das áreas de escalada, né? O plano de manejo prevê que não pode haver interfaces, né, de outras atividades nessas áreas que são previstas para a escalada. Hoje eles tentam, de certa forma, invadir essas áreas com o movimento turístico, né? Levando turistas para essas áreas, o que não é recomendado, o que não está previsto no plano de manejo. Então, de certa forma, as entidades representativas têm tentado um diálogo e tentar normalizar isso aí, né? Outra coisa interessante dizer, assim, não se respeita, né, os acordos antes firmados antes da concessão, né? Era os moradores do entorno tinham acesso e gratuidade para a prática esportiva da escalada, né? Isso não ficou previsto no caderno de encargos. Isso foi discutido no Conselho Consultivo do Parque, foi apontado esse problema. O Instituto Estadual de Floresta assumiu que houve um erro, mas até o presente momento não houve um termo para ajustar isso aí, e dessa forma a comunidade do entorno perde, porque para praticar atividade tem que pagar uma coisa que não era feito antes, né? A prática esportiva era feita, tinha gratuidade. Então hoje existe sim um interesse de conflito, né? Desculpa aí, um conflito de interesses muito grande, e a comunidade local, juntamente com as entidades representativas, estão tentando, de certa forma, dialogar e ajustar isso de forma que atenda às demandas da prática esportiva no Parque Estadual do Sumidouro. A falta de diálogo, pouco a pouco, foi deixando suas marcas no território. Onde antes se viam cordas, mochilas, risos e mãos calejadas subindo pelas vias, hoje o silêncio é mais presente. Grupos de escaladores que antes faziam do sumidouro seu ponto de encontro têm se afastado. Com essa ausência, setores da escalada foram fechados e a paisagem que vibrava com a energia da aventura passou a ecoar o vazio da desocupação. E os impactos não param por aí. A comunidade local, que por anos encontrou neste fluxo uma fonte de renda, com as vendas de alimentos, de artesanato, com serviços de guia e até de hospedagem, também sentiu a ausência deste grupo. É como se, ao interromper a conversa, tivesse se rompido um elo. Um elo feito de convivência, de confiança e economia solidária. A falta de interesse, né, tanto do gestor do contrato de concessão, que é o IEF, e também da própria concessionária, né, na atividade esportiva da escalada, gerou uma baixa na demanda, né? Hoje os processos para acessar a área são muito complexos, né? A comunidade e escaladores tem uma certa dificuldade de acessar a unidade de conservação. Quem vem de fora tem problemas, né? Já existem vários relatórios aí, né? Várias denúncias aí de visitantes que vieram de outros estados para acessar e tiveram dificuldade. E a falta de incentivo, né? Tanto dos órgãos municipais aqui para a prática esportiva, né? E a falta de ações, né? Geram também o fechamento de áreas particulares aqui, que eram primordiais, né? Para a prática do esporte. E isso gerou um impacto gigantesco nas hospedagens e no comércio local, né? Nós tivemos uma baixa gigantesca aqui na região do número de hospedagens, né? Diminuiu muito o fluxo dos escaladores aqui na região, com o fechamento de algumas áreas, e as áreas que permanecem abertas, né?
o Parque do Estadual do Sumidouro é uma delas. Hoje, nós temos essa parte conflitante, né, de interesses, e também tem vamos dizer assim, um processo moroso, complicado, para que os escaladores acessem a área, né? O que faz com que os visitantes passem a deixar de frequentar a região. É importante salientar isso, que a região vem sofrendo com a baixa desse público, né, que tem uma taxa de permanência alta, tinha, né, uma taxa de permanência alta na região, né? Isso é um dos impactos negativos, né, da concessão no Parque Estadual do Sumidouro. Essa ausência ecoa alto e nos lembra que conservar não pode significar afastar, silenciar ou excluir. Em territórios protegidos, conservar precisa ser sinônimo de integração, de acolhimento. Apesar dos tropeços e das tensões que marcaram os primeiros anos da concessão, acreditamos e torcemos para que os ventos mudem de direção, que aquilo que está escrito no papel, lá no caderno de concessão, ganhe vida concreta na Rota das Grutas. Que o turismo ali seja não apenas uma promessa para poucos e se torne de fato uma prática profissional, sustentável e justa. Uma rota que impulsione a economia local, que estruture atividades de lazer, que promova eventos culturais e esportivos, mas sempre com responsabilidades, com estudos de viabilidade bem feitos, de viabilidade técnica, feita com respeito aos limites ecológicos, arqueológicos e ao modo de vida das comunidades que habitam esse chão há gerações. Porque turismo bem feito não se constrói de cima para baixo. Ele floresce quando envolve a todos, quando é feito com e não apenas das pessoas. E assim encerramos mais uma trilha. Foram muitos caminhos percorridos nessa temporada do Nas Trilhas de Luzia. Caminhos de pedra, de poeira, de memórias, de lutas e de muitas descobertas. Do fundo das cavernas até a cova das árvores, das águas que somem num sumidouro e depois ressurgem na lagoa, ao suor que escorre daqueles que ganham o pão de cada dia. Das histórias silenciosas dos fósseis à fala potente das comunidades vivas que resistem. Das vozes enterradas juntamente com as ossadas àquelas que ecoam nas práticas cotidianas de quem vive e carrega esse território. Nessa jornada, falamos de conflitos e encontro, de perdas e permanência, de grutas sagradas e de rochas escaladas, de natureza que pulsa e de gente que sonha. O Parque Estadual do Sumidouro se revelou não só como uma unidade de conservação, mas como um organismo vivo, onde cada trilha tem memória, cada pedra tem história e cada gesto de cuidado pode transformar o amanhã. Ficou claro que conservar vai muito além de proteger e preservar a fauna, a flora e a história. É também ouvir, é incluir, é respeitar. É ampliar as vozes das comunidades, é reconhecer os saberes locais, é criar espaços de diálogo onde o turismo não expulsa e nem divide, mas soma e multiplica, onde o esporte não seja barreira, mas uma ponte, onde o passado não seja uma ruína, mas uma raiz. Encerramos essa temporada com o coração cheio de aprendizado e o convite aberto para que você, que nos acompanhou até aqui, continue a trilhar conosco. Em cada unidade de conservação, em cada comunidade guardiã, em cada gesto de reconexão com a natureza, há uma nova trilha a ser seguida. Eu sou Adualdo Rodrigues e este foi o podcast Nas Trilhas de Luzia, a temporada Pesu, Meio Ambiente, Vidas e Ossadas. Uma produção vinculada ao programa de mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, com a orientação do professor Pedro Luiz Teixeira de Camargo. Nos encontramos em breve. Até lá, que a memória pulsante da Terra, que a beleza viva da nossa biodiversidade e a força das comunidades destes territórios continue a mostrar os caminhos que ainda vamos seguir. Nas Trilhas de Luzia, porque ouvir o território é também uma forma de caminhar.